Isso já aconteceu com você? Conta pra mim, de você estar numa calçada andando, de repente, a planta que você gostaria de ter tá ali jogada como quem não quer nada. Bem, neste caso aí, esse cacto foi jogado pelos moradores da casa na rua, assim como outras plantas que eles fizeram a poda. Só que eu peguei o cacto, levei primeiro para casa, depois que o carro do lixo retirou tudo da calçada, eu voltei com o cacto e fiz essa ceninha para vocês. Quando eu não poderia tirar, se esse cacto tivesse num vaso, estivesse plantado ali, aí sim, jamais retirar, porque isso é crime, isso é furto! Mas nesse caso aí foi porque os moradores fizeram uma poda e jogaram. Eu quero dizer para vocês que neste mesmo dia eu ganhei da moradora uma outra parte do cacto da casa dela, que é um cacto sem espinhos. Então eu vou mostrar aí para vocês agora a retirada desse cacto, que estava metade dele cortado, só que tinha uma parte que ainda estava presa na planta. Então, com a ajuda da própria moradora, que é Fátima, e da Andréia, que é nossa vizinha aqui também, a gente retirou esse cacto. Vai vendo aí na imagem. Agora eu quero agradecer aqui a Fátima e a Andréia, que me ajudaram muito nesse desafio de retirar este pedaço de cacto. Mas bem, agora a gente vai entender, por exemplo, quando você retira, quando um vizinho tem e lhe dá aquele pedaço de cacto, qual o processo que você deve fazer? Como você deve preparar, como você deve cuidar para que ele vá parar num vaso? Vamos aprender? Primeiro de tudo, você deve colocar esse cacto no local de sombra, esse cacto que você cortou. Por quê? Porque ele está com a ferida aberta e é preciso que ele cicatrize. O cacto não está morto, ele está vivo. Então ele próprio vai conseguir cicatrizar. Na natureza é assim, então a gente deixa ele no local seguro, sem levar sol, sem contato com outras plantas, para que ele consiga se regenerar e ali secar. Eu deixo ele mais ou menos uns 2, 3 dias, 4 dias, uma semana, no máximo, para poder fazer o replantio. Neste cacto aqui que vocês estão vendo, o reto, este cacto é o cacto que eu ganhei da minha vizinha, que eu retirei, mas esse outro dobradinho que vocês estão vendo aqui é o cacto que tinha sido jogado depois de uma poda. Perceba que ele está no formato quase de um C. Então, para eu plantar ele no vaso, vai dar um pouquinho de trabalho, porque ele já está no formato que não é tão reto. O que é que eu vou fazer com esse cacto? Eu vou usar ele apenas para fazer mudas. Então agora eu vou pegar esse cacto que eu encontrei lá no chão e vou parti-lo em vários pedaços. Vários pedaços do tamanho de uma palma da minha mão. Então, com o auxílio de uma faca bem certeira, uma faca bem afiada, eu vou medir o palmo e fazer um corte. Eu vou repetindo isso pelos outros pedaços deste mesmo cacto, tá? Um palmo e faço o corte. Então eu pego mais um pedaço, um palmo, retiro. Perceba que onde eu cortei, o cacto meio que ficou ferido ali. O que é que eu preciso fazer para que esse cacto ele fique regenerado? Do mesmo jeito que aquele cacto que eu retirei, deixei ele ali na sombra por alguns dias já, eu vou pegar esse e vou deixá-lo ali também para que ele cicatrize e seque. Se eu plantar esse cacto diretamente na terra ou colocar num lugar de contato com a terra, o que é que vai acontecer? Fungos e bactérias vão tomar conta deste meu cacto, porque ele está vulnerável, porque ele está com a entrada aberta, e eles vão destruir, vão mofar, vão apodrecer, e não é isso que eu quero do meu cacto. Então eu vou deixá-lo aqui repousar por uma semana, por alguns dias, para que seque. Uma semana se passou e agora eu estou aqui para mostrar para vocês passo a passo como vai ser esse processo para replantar esses cactos nos vasos. Tudo isso para que você de casa consiga entender quando você ganha um pedaço do seu amigo,
quando você consegue retirar de algum lugar qual o processo que ele vai precisar passar para que você plante no vaso. Então eu mostrei para vocês já todo o processo, né, de uma semana que a gente cuida dele. Agora ele já está aqui, olha só, já seco, tá? Isso vai ajudar muito nesse processo para evitar apodrecimento da planta. E agora ele já está aqui pronto para ser replantado. Detalhe importante, quando eu retirei, fiz os cortes aqui no cacto, eu mantive todos na posição que estavam em pé, tá? Então, este daqui está nessa posição, esse nessa. Por quê? Porque se você faz isso, a planta vai ter dificuldade para continuar se desenvolvendo. Porque a posição certa que ela estaria crescendo seria essa. Então, no momento que você faz a sua poda, é importante que você faça o corte e perceba qual era o pedaço que estaria crescendo para cima. Este daqui é o que estava crescendo para cima, este daqui é o que estava crescendo para cima, certo? Mas agora, deixando de conversa, vamos começar esse processo. A primeira coisa que eu vou fazer é misturar 50% de terra trabalhada, de terra adubada, com 50% de areia. Por que isso? Porque lembrando que o cacto é uma planta que vive em solo mais seco, em ambiente de muito sol, então é necessário que a gente não dê uma terra 100% nutrida para ele, porque não é o ambiente que ele está acostumado. Então você tem que deixar ficar assim, olha só. 50% de areia, 50% de terra. Olha como ficou. É um substrato que vai ajudar muito o seu cacto, porque ele vai facilitar com que a água não fique acumulada no vaso. Então a água vai descer com mais facilidade e vai evitar ficar encharcada aqui. Porque quanto mais o solo está encharcado, mais o cacto tem dificuldade e isso facilita com que ele apodreça. Não é isso que a gente quer, né? Vamos para o próximo processo? Agora eu vou utilizar aqui vasos quebrados de barro e vou fazer com que eles sejam reutilizados. Como? Vou quebrá-los com uma marreta e fazer com que eles facilitem o sistema de drenagem na parte do fundo do meu vaso. Agora perceba como ficou o processo final. Olha só, tá vendo? Agora eu vou dar uma dica extra aqui para vocês. Como eu tenho um restinho de carvão de usar em churrasqueira, eu vou utilizá-lo um pouco aqui quebrando, para também misturar um pouquinho na terra. Resultado final, olha aqui uns pedacinhos de carvão, tá, que eu consegui quebrar. Poderia ter sido bem mais, só que eu não tenho mais nesse momento. E vou utilizar aqui também, olha só, um pouco de casca de ovos. Esse adubo que eu já ensinei aqui no canal, como você deve fazer. Agora vamos começar a montar o nosso vaso. Primeira coisa, facilitar o sistema de drenagem para que a água escoe. Então, vou colocar aqui esses pedaços de vasos que eu estou reciclando. Porque é importante a gente colocar, porque o vaso, ele precisa estar sempre seco. A gente colocando aqui restos de vasos de barro, ou poderia ser até de tijolos, de telhas. Isso facilitaria muito com que o vaso conseguisse se manter seco, mais seco ainda. Então a gente coloca a água consegue secar mais depressa. Então aqui, primeira parte do processo já concluído. Agora vamos para a segunda parte, que é colocar a terra que eu preparei. Então, vou colocar aqui. Nossa, sempre tem que acontecer alguma coisa com os vídeos de cactos. Então eu vou deixá-lo aqui, enquanto eu monto o vaso para vocês. Deixar aqui. Agora chegou a hora de fazer o replantio. Neste caso aqui, neste vaso, eu vou plantar esse cacto bonitão aqui. Deixa eu ver qual a parte mais bonita que ele tá. Acho que é essa.
essa parte aqui vai ficar pra frente. Não vai ficar bonito? Olha só. Olha como vai ficar bonito esse cacto aqui. Então, lembrando vocês que o cacto embaixo já se recuperou. Olha só. Ele já está sequinho na parte de baixo. Isso vai facilitar com que ele não apodreça. Porque ele já fechou todas as entradas que poderiam facilitar a entrada de fungos e bactérias. Pronto, fiz um buraco aqui. E agora vou colocar este cacto aqui plantado. Aí agora eu posso colocar um pouco de carvão. E vou colocar também um pouco de adubo de casca de ovos. Plantas, uma dica. Plantas que vivem muito no sol, elas precisam repor o cálcio. E este cálcio você ajuda com adubo de casca de ovos. Receita simples que você consegue na sua cozinha. Agora, eu coloquei já isso, vou preencher mais com areia e terra misturada, né? 50% e 50%. Uma dica importante, nunca preencha seu vaso até a parte de cima da borda, porque isso dificulta quando você for regar sua planta. Sempre deixe uma margem de 2 dedos, 3 dedos, para que você consiga colocar água o suficiente para não esborrar o vaso. Olha só, acabei de concluir a primeira parte aqui. O primeiro vaso já está pronto, que é o daquele bonitão, olha só como o cacto está bonito. Ele agora vai ficar aqui. Porque nesse outro maior, o que é que eu vou fazer? Vou plantar este aqui, ó, que era a parte mais alta do cacto. Tá vendo vocês? Agora ele deixou de ser aquele C que ele estava se formando e esse pedaço agora está mais reto. Então agora chegou o momento de plantá-lo. Você vê que aqui embaixo ele já está seco. Já está seco aqui na parte de baixo. Então, chegou o momento de plantá-lo. Esse eu não preciso nem plantar tão fundo. Deixa eu ver aqui qual é o lado mais bonitinho do vaso, porque esses vasos eu estou reaproveitando. Aí vou colocar também aqui um pouco de carvão na terra. E vou colocar também, olha só, o adubo de casca de ovos. Lembrando que eu já ensinei vocês a fazer esse adubo de casca de ovos e que ele é muito importante para plantas que gostam de sol. Agora eu continuo aqui, preenchendo com um pouco mais de terra. Pronto! Aqui está também a minha nova muda de cacto. Então aqui eu consegui, olha só, fazer 2 cactos novinhos, bonitos, sem espinhos, para deixar em qualquer parte da casa. Agora chegou a hora de explicar para vocês o que eu vou fazer com estes outros pedaços de cacto. Por quê? Porque esses daqui eu vou fazer mudas. E como é que vai funcionar essas mudas? Tá vendo isso aqui? Diferente dos outros que a gente plantou, né? Esse aqui não vai mais crescer dessa forma, porque ele está quebrado. Então agora, nesses pedaços aqui, ó, um deles vai surgir uma nova muda. Então, desses pedaços de cacto aqui, vão surgir mudas laterais, que vão se desenvolver em um desses pedaços, uma mudinha para o lado. Então aqui não vai se desenvolver mais, vai se desenvolver aqui do lado. O que é que vai ser importante para facilitar esse processo? Vasos de plástico. Por quê?
Porque não vão ser os vasos fixos para que o meu cacto se desenvolva. Eu preciso só fazer novas mudas deles. Então o vaso de plástico, ele vai facilitar muito. Por quê? Porque se eu precisar arrancar, eu posso cortar. E de preferência pode ser velhinho mesmo. Esses meus aqui, ó, são reutilizados. Então eu vou plantá-los aqui, tá? Por isso é importante entender qual é o lado que estaria crescendo para cima quando você faz o corte. Esse pedaço era essa posição aqui que ele iria crescer. Nada de virar de cabeça para baixo, senão ele pode crescer para baixo e isso vai dificultar muito, fazer ele perder energia. Então era essa posição. E agora a gente vai... O processo de preparar o vaso é o mesmo daquele outro, tá? Então vou colocar aqui cacos de telha. Agora preencher o vaso com aquela mesma terra, mistura de 50% de areia de construção e 50% de terra. Pronto, agora só fazer o replantio. Como a gente está vendo, não precisa ser muito fundo, é só encostar mesmo. Primeiro. E olha só o resultado de todo esse trabalho. Estão aqui os cactos, esses permanentes e esses aqui que em breve vão estar nascendo novas mudas. E eu vou poder colocá-los, quando estiverem maiores, em um vaso permanente, um vaso de barro ou outro vaso que eu escolher. Tá vendo só? De 2 cactos a gente conseguiu fazer toda essa reprodução e olha como ficaram bonitos. Tá vendo? Então é esse o processo. Como ele não tem raiz nesse momento, não vou colocar água em momento nenhum. Por quê? Porque quanto mais o solo estiver úmido, mais há risco da planta apodrecer. Então, neste momento, eu não vou colocar água, porque não é necessário. A terra escura estava até um pouquinho úmida, uma sensação de molhada. Então, nesse processo, a planta tem muita água aqui dentro. O cacto é uma planta que ele consegue reter muita água, então tudo isso é água que em breve ele mesmo, nesse processo, vai estar desenvolvendo as raízes, tá? Então quando eu perceber daqui a um mês que a terra está muito seca, aí eu vou e coloco um pouco de água só para deixar um pouquinho mais úmida. E o processo vai ser esse. Quando eu perceber que meu cacto começa a se desenvolver, aí sim será o momento para começar a colocar água uma vez na semana, uma vez na outra semana ou uma vez a cada 15 dias. Então, nesse processo eu posso fazer a rega da minha forma, dependendo do sol que ele leva, dependendo da umidade, porque é assim na natureza. Gostou das dicas? Então agora eu posso colocar esse cacto já no sol ou eu posso mantê-lo num ambiente de luz. Nada de manter o cacto num local tão escuro, porque assim ele não vai conseguir se desenvolver. Então se quiser já pode colocar no sol, pleno, sol quente, ou você pode mantê-lo perto de uma janela. Certo assim? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. É uma dica muito importante, são dicas valiosas para você que recebe um cacto e não sabe como replantá-lo e qual o processo, como é que funciona. Então, gostou das dicas? Se inscreve no canal, curte, comenta se ficou alguma dúvida, envia para seus amigos, porque isso me ajuda muito. E é como eu sempre digo aqui no canal, ter uma planta em casa é uma terapia. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá!